Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, é cercado de mitos. Testosterona na saúde feminina. Vamos juntos desmistificar essa história e entender o que realmente importa. E já vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Testosterona. Isso é hormônio masculino, certo? Bom, a resposta é um gigantesco não. Apesar da fama, a testosterona é absolutamente fundamental para a saúde e o bem-estar das mulheres. Então, vamos lá. É hora de entender por que esse hormônio, que todo mundo associa logo de cara aos homens, é, na verdade, uma peça super importante na engrenagem do corpo feminino. Exatamente. Não é algo que vem de fora, não. O corpo feminino produz sim testosterona. E isso acontece de forma totalmente natural, lá nos ovários e também nas glândulas suprarrenais. Ou seja, ela faz parte do nosso design original. É essencial. E agora a gente chega num ponto que, para mim, é o coração da nossa conversa. Muita gente fica obcecada em achar um número mágico de testosterona, mas a verdade é bem mais sofisticada que isso. Essa frase diz tudo. Pensa no corpo como uma orquestra. Não adianta o violino estar tocando super alto se o resto dos instrumentos está desafinado, né? A testosterona é só um desses instrumentos. O que importa mesmo é a sinfonia, a harmonia entre todos os hormônios. Um número isolado, fora de contexto, não diz quase nada. E é por isso que o foco muda. Em vez de ficar caçando um valor no exame de sangue, a abordagem clínica de verdade presta atenção nos sintomas. São eles os verdadeiros mensageiros. O corpo fala. E são esses sinais que indicam se a orquestra hormonal está afinada ou não. Ok, vamos começar olhando para um dos extremos, o excesso. O que acontece quando o corpo tem testosterona e outros andrógenos, os hormônios ditos masculinos, circulando mais do que deveria? O nome técnico para isso é hiperandrogenismo. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Hiper é muito, e androgenismo se refere a esses hormônios. É essa condição que está por trás de vários dos sintomas que a gente consegue ver e sentir. E que sinais são esses? Bom, eles são bem claros. Estamos falando de hirsutismo, que é aquele crescimento de pelos em lugares que não são comuns para as mulheres, como rosto e peito, acne que não vai embora, ciclos menstruais totalmente bagunçados ou que até somem, e em casos mais intensos, até queda de cabelo com padrão masculino ou uma mudança no tom da voz. Tá, mas de onde vem esse excesso todo? Na grande maioria das vezes, a principal suspeita recai sobre a síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP. Os dados mostram que mais ou menos 70% das pacientes com SOP têm níveis mais altos de testosterona livre, então é quase sempre o primeiro caminho a ser investigado. E é aqui que a coisa fica complexa. Olha só, um sintoma como o hirsutismo pode ter várias causas diferentes. A mais comum é a SOP, mas pode ser um tumor, uma condição genética rara ou até mesmo o efeito colateral de algum remédio. Por isso é tão, mas tão importante uma avaliação médica completa para não sair tirando conclusões precipitadas. Beleza, agora vamos inverter o jogo e olhar para o outro lado da moeda. E quando falta? O que acontece quando os níveis de testosterona e outros hormônios sexuais estão baixos demais? Os sintomas aqui também são bem marcantes, mas de outro jeito. A gente fala de uma falta de energia, um cansaço que não passa, sabe? Queda de libido, humor que oscila sem motivo aparente, dificuldade para engravidar e até sintomas que parecem de menopausa, como as ondas de calor. É uma condição que afeta a qualidade de vida de um jeito bem profundo. Diante de tudo isso, como é que um profissional de saúde consegue montar esse quebra-cabeça e dar um diagnóstico? Bom, o caminho é muito mais um processo investigativo do que simplesmente pedir um exame. O diagnóstico é, de verdade, um trabalho de detetive. Tudo começa com uma conversa detalhada, ouvindo a história e os sintomas. Depois, um exame físico cuidadoso, procurando por sinais visíveis. Só então, para confirmar as hipóteses, é que entram os exames de sangue. Percebe a ordem? No final, todas essas informações são juntadas para formar o quadro completo e chegar a uma conclusão. E quando se fala em exames, não é só a testosterona total que importa. Aliás, a testosterona livre e o SHBG, que é a proteína que transporta ela no sangue, muitas vezes são até mais importantes para a gente saber o que está realmente agindo no corpo. Além disso, outros hormônios são medidos juntos para se ter uma visão panorâmica do sistema. E com isso, a gente volta à nossa ideia principal. O tal do valor ideal não é um número que vale para todo mundo. É um estado de bem-estar individual. O objetivo de qualquer tratamento é simplesmente restaurar o equilíbrio, fazer os sintomas desaparecerem e a pessoa voltar a se sentir bem no próprio corpo. É sobre isso.
E para fechar, fica aqui uma reflexão. O nosso corpo está o tempo todo se comunicando, enviando sinais. A grande chave para a gente perceber um desequilíbrio hormonal é, antes de mais nada, aprender a ouvir esses sinais. Notar que algo está diferente já é o primeiro e talvez o mais importante passo na direção certa.